E aqui uma pessoa enviou algumas frases que uma criança de 5 anos tem pronunciado. Porque são frases que, em geral, certas crianças não manifestam. E adultos também não manifestam, não, a não ser em momentos especiais. Esta criança de 5 anos, por exemplo, disse o seguinte para o pai: Você se lembra quando nós estávamos na escada descendo do céu e eu te vi e nós nos escolhemos? Enfim, eles se encontraram lá numa escada e resolveram ser pai e filho. Então a criança de 5 anos disse isto, coisa que nem o pai, nem a mãe, nem a tia, nem a avó poderia imaginar isto, a não ser que criasse. Bom, como é que uma criança de 5 anos pode ter esta clareza diante daquele que o gerou? As almas, até há pouco tempo, permaneciam entre uma encarnação e outra no plano mental. As almas mais evoluídas chegavam ao mental superior, ao mental abstrato, e do mental superior reencarnavam. Então, digamos que a maioria de nós tenha permanecido no mental, no intervalo das encarnações, ou tenha permanecido no mental superior e depois voltado para a encarnação. Muitos seres que estão encarnando agora não ficam no mental, não. A alma já está no intuitivo. A alma mudou de plano. Entre uma encarnação e outra, permanece no plano intuitivo. Então é uma alma que quando encarna, vem de um nível diferente daquele de onde nós viemos. Ou melhor, a maioria de nós viemos. Então, estas almas de hoje, mais desenvolvidas, não vêm do nível mental superior como nós. E no nível mental superior, nós temos um certo limite de compreensão de certas coisas. Por exemplo, uma alma pode saber isto para ela, mas se ela vem do mental, dificilmente ela vai manifestar isto aqui. Ela precisa da energia intuitiva, ela precisa de uma familiaridade com a energia intuitiva para ter isto bem claro, mesmo encarnada. Então isso está demonstrando que as almas hoje estão vindo do nível intuitivo. Então podem manifestar para aqueles que as recebem, ou pode manifestar para nós, coisas bastante interessantes, bastante úteis ou bastante informativas, não é? As almas podem estar então polarizadas no mental ou polarizadas no intuitivo. A vibração desse nível intuitivo é percebida, quer dizer, nós podemos ter esta consciência de que estamos em contato com o nível intuitivo e que não estamos limitados ao mental. Nós temos esta consciência de que estamos coligados com o nível intuitivo de alguma maneira quando nós temos interesse pela transcendência. Então, aquelas pessoas ou aqueles indivíduos que não se interessam por coisas transcendentes, aqueles que só se interessam pelas coisas atuais, pelas coisas objetivas, pelas coisas que são importantes hoje, aqueles que não têm este interesse por transcender as coisas, estas não vieram do intuitivo, essas vieram do mental. Então, esses que têm esta vontade, não de transcender, de ir além, de buscar, isto já é influência do nível intuitivo na aura. Neste nível intuitivo, a alma permanece praticamente intocada, mesmo na sua periferia, pelas forças involutivas. Percebe então
Uma alma que está encarnando hoje, se ela vem do intuitivo, ela vem de um nível onde ela não foi envolvida por forças involutivas. Então, isto é uma alma mais livre, é uma alma mais pura, pura no sentido externo mesmo. Ela não entrou em contato com forças involutivas como aquelas almas que encarnaram a partir do mental entraram em contato. Porque no plano mental, essas forças involutivas estão ali jogando. Então é muito diferente a psicologia de uma alma que vem do intuitivo, onde ela não foi tocada, onde ela não foi rodeada por tanta força involutiva, e uma alma que vem do mental, onde ela foi contornada, ela vem deste ambiente, embora ela em si permaneça intocada. Então, é por isso que nós assistimos algumas dessas crianças de hoje saírem com coisas destas e serem simples, e serem puras, não serem complicadas. Imagina para nós revelarmos uma coisa desta, que complicação seria, não é? Nós viemos do mental. Essas crianças não. Essas crianças não dão mostras de serem complexas, de serem complicadas. Uma criança dessas antigas, para apresentarem uma coisa dessas, seriam consideradas crianças complexas, crianças complicadas. Agora, estas não. Estas de hoje dizem coisas até de outros planetas e não passam por loucas. Compreende? Por que elas não passam por loucas? Porque nós as compreendemos? Não, nós não as compreendemos tanto quanto antes. Elas não passam por loucas porque elas transmitem uma pureza, uma coisa genuína. Elas transmitem uma coisa natural e simples que quem vem do plano mental não transmite. Então, se uma criança veio do plano mental e se ela fala uma coisa destas, vai para o psiquiatra. Agora, se ela vem do plano intuitivo e diz isso, ela diz de uma maneira que ninguém pensa que ela é doente. Percebe o serviço que essas crianças prestam? Então, estas almas prestam o serviço de serem crianças. Estas almas prestam serviço enquanto são crianças. Este é o serviço dessas almas. É trazerem coisas para nós desconhecidas, duvidosas ou complexas, mas com uma tal verdade, com uma tal simplicidade, com uma tal espontaneidade que nos ensina, que não deixa com que a gente duvide. Eu acho que este pai, embora ele não tivesse tido esta visão nunca, eu acho que este pai não duvidou desta visão. Eu acho que este pai deve ter encontrado uma situação interna dele que o deve ter ajudado muito. Porque se ele fica sabendo de alguma forma, neste caso em confiança, né? Porque não foi ele que viu, então foi em confiança. Se ele fica sabendo uma coisa desta e para ele é verdade, este ser vai ter uma relação com aquela criança muito mais sadia, muito mais real do que esta coisa de pai para filho que é normal de quem vem do plano mental. Compreende? Então, essas crianças de hoje têm uma tarefa nesse sentido e prestam um serviço nesse sentido. Agora, como são almas puras, com a mesma simplicidade, elas percebem se você está recebendo aquilo bem ou se você está estranhando aquilo, ou se você está achando aquilo esquisito. E quando você tem a capacidade de ouvir o que uma criança tem a dizer e de achar esquisito, ela não vai te dizer. A alma não se abre. Precisa que você esteja bem simples também, precisa que você esteja bem sadio, né, diante dela, e aí sim, aí ela vai te dizendo muitas coisas. Podemos estar perdendo muitas oportunidades, né, diante de certas crianças, porque muitas estão caladas, não estão dizendo. E outras o que dizem, nós não prestamos atenção, ou achamos que são bobagens, né? Ou achamos que são coisas de criança, porque ainda não
aprendemos a lidar com isto. Nós ainda estamos no mental. Nós ainda não fizemos esta translação para o plano intuitivo. Aí vamos conhecendo melhor essas crianças. E mesmo porque, se nós não temos uma abertura correta para isto, a criança não desabrocha. Isto não desabrocha. Isto fica guardado e quando ela chega numa idade de começar a desenvolver a razão, de começar a desenvolver o intelecto, quando ela chega na idade de começar a desenvolver certas coisas, aí ela vai se controlar mais. Ela vai diminuir muito a sua capacidade de ser espontânea sem pensar, não é? Porque quando alguém aprende a pensar, já está intelectualizando, ele precisa estudar muito o pai antes de dizer uma coisa desta para o pai. Não é? Então, aí nós teríamos realmente que aprender a lidar com estes seres de hoje.